Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica. E eu sou a Fê Cortez, idealizadora do Menos um Lixo. E a gente está aqui para apresentar a primeira edição do Politicamente Incorreto. E ambientalmente também. Bom, esse podcast veio para tratar dos temas que tangem política e meio ambiente. Todo mês a gente vai se reunir e conversar sobre as principais manchetes dentro desse escopo e como e o que a gente pode fazer para mudar a situação. Exatamente, aquela parte que a gente pensa, e o que eu tenho a ver com isso? Pois é, você tem muito a ver com isso. Na verdade, começando pensando que essas pessoas que estão aí na política, elas não entraram ali vindas de uma nave espacial. Na verdade, elas até vêm de uma nave espacial, porque a gente não consegue entender de que planeta elas vêm muitas vezes. Mas alguém votou pro coleguinha ocupar aquela cadeira. Ou alguém votou em alguém que indicou aquele coleguinha para ocupar a cadeira. E muitas vezes essa cadeira tá fudendo o rolê. Exatamente, e nada mais justo do que a gente que está falando sobre meio ambiente e acontecimentos e o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, trazer esse tema para vocês e trazer vocês cada vez mais perto da política, trazer a gente mesmo mais perto da política e entender como é que a gente pode atuar nessa dimensão que parece uma outra dimensão. E na verdade é tão próximo, né, Mari? Porque a gente esquece que tudo que a gente faz hoje é um ato político. Consumir é um ato político, o que a gente posta nas redes sociais é um ato político. Por quê? Porque a política é a maneira como a gente se organiza como sociedade. A política é a gente definir o que a gente quer como sociedade. Tanto no microcosmos, que é a nossa casa, o nosso prédio, o nosso condomínio, o nosso bairro, quanto no macrocosmos, que é o país e, em última instância, o mundo, com outros fóruns, mas que também discutem politicamente o que a gente quer ver florescer e o que a gente quer ver acabar. Então, na verdade, tudo é uma decisão política. Tudo que a gente faz é político, muito além do nosso voto, né? Exatamente. E eu acho que o que a gente não faz, às vezes, resulta em votos que a gente não queria. Esse que é o problema. Eu acho que quando a gente não olha, não presta muita atenção, ou escolhe de qualquer jeito, ou escolhe iludido, ou escolhe zumbi, ou escolhe acreditando que o que político fala tem algum grau de verdade, né? A gente tem que lembrar. Político, o que ele faz na maioria das vezes? Cria uma história maravilhosa para você acreditar naquilo que ele está falando, ele fala o que você quer ouvir para depois fazer o que ele quer fazer. Então é isso que a gente tem visto acontecer não só no Brasil, a gente tem visto acontecer em vários lugares do mundo, né? E a gente vive hoje um governo que acabou de entrar e que já apresenta uma série de problemas e que já vive uma grave crise política. E não só no nível nacional, né? A gente pode falar que no estado de São Paulo mesmo, a gente também já começou a ver uma série de políticas indesejáveis, ou pelo menos ambientalmente incorretas, digamos assim, né? Indesejáveis se a gente for pensar num âmbito meramente, como é que eu posso falar? Indesejáveis no sentido de quando a gente olha e analisa, vai ver que para a maior parte das pessoas vai dar ruim. Exatamente. Eu acho que a gente pode trazer o primeiro exemplo, a lei de isenção do ICMS assinada ainda em fevereiro pelo nosso atual e recém-eleito governador do estado, João Dória. O que é a lei de isenção, Fê? A gente estava aqui discutindo e tentando entender onde isso poderia ser de fato um benefício para a sociedade, para as pessoas, para o consumidor final, mas a gente realmente não conseguiu achar, porque no final das contas a diferença econômica, financeira, não vai ser percebida pelo consumidor. Pois é, na verdade o que acontece é o seguinte, esse projeto de lei, que é o projeto de lei 787/2017, ele dá fim à cobrança do ICMS dos produtos minimamente processados, como frutas e legumes. O que é na prática? Esse projeto ele isenta do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, os produtos que são os produtos, né, de alimentação que são minimamente processados. Alface lavado, abacaxi cortado, todo esse tipo de coisa higienizada, separada ou lavada que precisa vir numa embalagem. O que é que eles estão defendendo, né? Que com esse projeto de lei, antigamente como é que era?
todas as hortaliças, verduras, legumes comercializados, hortaliças, verduras e legumes normal, tipo, foi pro supermercado sem nenhuma embalagem, todos eles não pagavam ICMS, o ICMS era 0. Só que quando esse produto era minimamente modificado, ou seja, ele tinha uma embalagem, ou ele tinha uma higienização, ou ele era lavado, ou ele era cortadinho, ele já tinha ICMS. A grande questão é que esse cara que aprovou, que é o deputado Estevão Galvão, do DEM, ele fala que os hortifrutos já são isentos, mas que quando os produtos eram embalados, tinha uma grande justiça com o produtor rural e consumidor final, porque o produto ficava muito mais caro. E aí tem uma fala aqui muito interessante. Eu acho que é engraçado, porque a gente estava lendo essa matéria do Estadão, que fala assim: o produtor e distribuidor Mário Takagai, da Takagai Hortaliças, que atende rede de supermercado da capital e da região de Rio Claro, nunca pagou ICMS pelas verduras embaladas. Ele disse não ter ideia se a formalização da isenção pode acarretar queda no preço ao consumidor. Vou esperar a orientação da associação. Então, quando a gente vê uma lei como essa, um projeto de lei como esse ser aprovado, que não diz nada claramente relacionado ao meio ambiente, ou seja, a gente vive hoje uma guerra mundial contra o plástico, né? Eu sou defensora da ONU na campanha Mares Limpos, que é uma campanha mundial para a gente diminuir o uso de plástico descartável no mundo. Aí a gente tem aí a União Europeia decretando leis que durante um período de 5 anos eles vão zerar ou diminuir muito tudo que for plástico descartável. Talher, copinho, todos esses canudinho, copinho, pratinho e embalagens de alimentos. Aí, na contramão de tudo isso, você vê um governo aprovando uma lei que incentiva o uso de embalagens. E aí tem a Conexão Planeta, ela entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de São Paulo, e eles alegam isso, né, que eles querem corrigir essa injustiça do setor, e falam o seguinte: a iniciativa do governo de São Paulo busca corrigir uma injustiça ao setor produtivo, uma vez que o produto in natura já contava com benefício. Visa incentivar que, com o valor antes destinado ao ICMS, o produtor tenha liberdade para investir em tecnologias mais modernas de produção, maquinários, etc., inclusive no desenvolvimento de soluções ambientalmente sustentáveis, como as embalagens plásticas biodegradáveis. Então, quando você fala isso, por que essa lei e isenção do ICMS não foi uma isenção do ICMS para produtos que têm embalagem biodegradável? Né? Assim, você começa a pensar, quem de fato está sendo beneficiado? Até porque quando a gente pensa no valor do produto final, a expectativa de todos os produtores é que esse preço final ele realmente não vai mudar. Se ele mudar, ele vai mudar por outros fatores. A gente tem se hoje uma alface custa R$2 in natura, ela custa R$6, muito provavelmente ela vai continuar custando R$6. Embalada, né? R$6 embalada. A única diferença é que a chance da gente achar a não embalada vai ser bem menor, porque o produtor vai ter muito mais facilidade para embalar e vai distribuir de uma forma muito mais simples, diz que dura mais, aí tem menos desperdício de alimentos, enfim. Mas a gente também tem uma aspas aqui da Agnes Merlini, que ela é dona da Lavita, empresa que desde 2006 produz e comercializa uma linha especial de verduras e legumes processados ou apenas embalados. Ela diz que o decreto representa um alívio para o produtor e distribuidor, mas ela acredita que o preço pode até cair para o consumidor, mas por outras razões e não por conta do ICMS. Então o que a gente vê é uma vontade de encher os mercados de produtos já processados. A gente tira a possibilidade das pessoas de ter o produto in natura como um concorrente viável, porque vai ficar mais barato embalar tudo para o produtor, o mercado continua vendendo pelo mesmo preço, tendo a mesma quantidade de lucro e ao mesmo tempo... Não, aumentando o lucro, né? Porque agora ele não paga ICMS. Exatamente. Então quem está sendo beneficiado? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um problema que o Rio Tietê transbordou, como a maioria das pessoas devem ter visto, e inundou a casa de milhares de várias pessoas com milhares de pedaços de lixo plástico. Então você está aumentando a quantidade de plástico que é usada e descartada. A gente já tem um problema gigante, né, no mundo. Cerca de 30%, entre 20% e 30% do plástico produzido hoje é usado por uma vez até 20 minutos, usado de forma descartável. Aí você aumenta isso quando você já tem produtos que tem casca, né, gente? Assim, qual é a melhor embalagem que existe?
É a casca. A fruta já vem com casca. E aí você quer beneficiar quem com isso, né? Eu acho que é uma lógica exatamente. São Paulo também passou pela votação dos canudinhos, e que a gente vê uma tentativa de garantir que o plástico, se ele não estiver na forma de canudinho, ele vai estar de alguma outra forma. Ele vai ser escoado, né? Ele vai ser escoado, exatamente. E tem uma questão de que, por mais que a gente pense em, por exemplo, reciclagem, que em São Paulo o índice é super baixo, porque a gente não tem, de fato, uma coleta seletiva proporcionada pelo Estado eficiente, muitos desses produtos, na verdade, eles não serão reciclados, porque ninguém tem interesse em reciclar, como é o caso do isopor, que está muito presente nos alimentos minimamente processados, ou a famosa bandejinha. Eu acho que assim, quando a gente começa a pensar em políticas públicas, o que é o objetivo de uma política pública? Na minha visão, né, humilde e talvez ingênua e talvez sonhadora, é beneficiar a população. Então, se você quer de verdade endereçar a questão do problema do lixo, que é um problema mundial, não é só brasileiro, a gente deveria olhar para algumas coisas. Então, assim, beleza, eu quero aumentar então a reciclabilidade, porque é também o que o governo de São Paulo falou. Você quer de verdade aumentar a reciclabilidade? Para de bitributar o plástico. Então, por que você tributa ele pagando todos os impostos quando ele sai da fábrica virgem e depois você tributa ele de novo igualzinho quando ele é reciclado? Está incentivando o quê? Ao invés de incentivar a hortaliça embalada em plástico, por que não incentiva tira o ICMS e o IPI do produto quando ele é reciclado? Você está querendo realmente enganar quem ou beneficiar quem? A quem interessa essa política pública? Porque se você, de fato, cria um incentivo ao produto reciclado, você faz com que o índice de reciclagem aumente, né? Porque a gente está vivendo no modelo capitalista. Você faz com que o índice de reciclagem aumente, você faz com que as próprias empresas trabalhem na logística reversa para elas terem insumo, para terem um produto de matéria-prima reciclada no mercado, e você cria condições econômicas favoráveis para essa indústria florescer. Se o governo de São Paulo está falando que o produtor vai investir em produtos, embalagens biodegradáveis, por que ele não isenta de ICMS só as embalagens que forem biodegradáveis? Porque, na verdade, não é isso, né? Exatamente. E aí também é um pouco do Estado lavando as mãos no que interessa, né? No sentido de que... porque quando a gente fala em política pública, a gente não fala só em proibir. Normalmente as pessoas têm uma ideia de que quando a gente fala em política pública, a gente está falando de proibição, mas política pública, na verdade, é uma série de políticas, ações que você coloca em prática de forma até mesmo sistêmica para elas conseguirem se conversar e realmente gerar um tipo de transformação, né? Então, a aposta é que o produtor vai se virar para ele ter a tecnologia e para ele dar um jeito. E não, então, junto com isso, a gente vai ter também uma política pública de reciclagem ou de materiais mais ambientalmente corretos. A gente só teve um braço. Ou um fundo de pesquisa, um braço do fundo de pesquisa, que a gente tem fundos de pesquisa federais e estaduais, que seja destinado a pesquisas que visem o desenvolvimento de embalagens comestíveis biodegradáveis. De embalagens de alimento, né, que sejam comestíveis ou biodegradáveis. Que você dissolve em água, que você... Isso sim seria uma política pública. Então, eu quero aumentar o tempo de vida do alimento no mercado para ter menos desperdício e para isso o alimento embalado, ele dura mais. Beleza, então embalado no quê? Dura mais até quando? Né? Exatamente. Ao contrário disso, você vê o governo federal isentando o agrotóxico de imposto. Quem ganha com isso? As grandes commodities. Quem perde com isso? Todo mundo. Porque a quantidade de doenças aumenta absurdamente. Porque a quantidade de dinheiro investido na saúde tem que aumentar, porque tem gente mais doente. Essas pessoas doentes vão para o serviço de saúde pública. E são doenças graves, muitas vezes, né? O agrotóxico é um dos grandes causadores do câncer. Então você isenta uma indústria que mundialmente é bilionária, que não precisa dessa isenção, para ela plantar commodity, desmatar a Amazônia para plantar commodity, desmatar o Cerrado para plantar commodity, envenenar o nosso solo, envenenar a nossa água, envenenar as pessoas, envenenar os animais. Para alugar essa terra por 5 anos, acabou a produtividade daquela terra, porque o agrotóxico esgota a terra, ela vai para outra, ela já desmatou, e a conta é dividida por todo mundo. Exatamente. Que é a mesma coisa que está acontecendo agora com essa história da política pública do saquinho, do embaladinho. Se quer fazer direito, eu acho legal pensar no desperdício do alimento.
mas vamos fazer esse benefício de ICMS repassado para o consumidor, e esse benefício só vai fazer sentido se a gente tiver também uma política pública de incentivo à produção de embalagens biodegradáveis. Porque senão fica parecendo para quem está olhando de fora que isso é mais uma jogada do lobby da indústria do plástico, que está vendo o seu produto ser cerceado de várias maneiras, dele conseguir prorrogar a sua vida útil. Exatamente. E daí também a gente pode até pensar, na verdade a gente pode até observar o quanto não é essa a preocupação de fato, né? Quando o próprio João Dória era prefeito de São Paulo, a gente tendo uma cidade que não tem uma coleta seletiva eficaz e que a maior parte da coleta seletiva é feita por catadores, o próprio João Dória começou a tirar os catadores dos seus pontos e diminuir a coleta seletiva feita pelos catadores. Então, preocupação nenhuma, na verdade, com esse sem dúvidas lixo que vai virar esse monte de embalagem dos alimentos processados, que no final das contas podem escapar no caminho do aterro, porque uma grande coisa que a indústria do plástico fala também é que o problema do plástico não é o fato dele existir, é o fato dele não ir para aterro, né? É uma coisa que eles falam, qualquer pessoa que você conversa é uma coisa que eles falam sempre, né? Eles sempre falam. E daí, como se a responsabilidade também não fosse deles. Exatamente. No pós-consumo, né? Aí o plástico, ele fica voando por aí e a culpa é da pessoa que comprou o É plástico. do vento. Vento. A gente toca vento e o vento leva. O vento é uma coisa muito poderosa, gente. Olha. E daí, mesmo quando se todo mundo tá super consciente, tá pegando aquele plástico, tá colocando no saquinho para ir para aterro, quem já foi para aterro e já viu lixo sendo queimado sabe que desespero que é você tirar da terra, destruir, poluir para usar o plástico durante um super curto período de tempo e depois você poluir um pouco mais na hora que você está fazendo a queima desse produto, né? Então não tem não tem linha de pensamento que justifique uma isenção de ICMS e que equipare os produtos in natura dos produtos processados. Não tem. E aí a gente volta para... E você que está ouvindo indignado, como a gente está indignada, o que você pode fazer? Você pode pressionar. Uma das coisas que mais funciona para reverter a política pública é a pressão. Então, se a gente... Assim, você mora em São Paulo, você é consumidor de produtos e você elegeu ou não esse governador, não importa, porque ele está posto, ele está aí. Então, isso independe, né, de você ter votado no amiguinho ou não ter votado no amiguinho. Você pode fazer uma pressão, você pode startar uma petição, você pode fazer um protesto, você pode conversar com as pessoas e juntos irem lá pressionar e juntar muita gente que esteja revoltada com isso. Porque eu acho que o grande problema do brasileiro é que ele se acomoda. Ele se acomoda porque talvez ele nunca tenha entendido o poder que ele tem na mão. E assim, a gente viu acontecer uma coisa bem curiosa no Rio de Janeiro, na lei do canudo, né? A gente conseguiu aprovar o banimento do canudo, que foi uma grande vitória. E aí a Firjan entrou com um lobby com outro vereador, a Firjan junto com a indústria do plástico, né? Com outro vereador e a Associação de Bares e Hotéis entraram com um lobby para um outro vereador aprovar de novo uma lei que permitia canudinhos recicláveis. Só que é o que você falou, todo canudinho, teoricamente, é reciclável, porque o plástico é reciclável, aquele tipo de plástico. Só que, na prática, ele não é reciclado, a reciclabilidade é próxima de zero. Porque, para ser reciclado, existe uma questão que é o valor econômico. Então, quando a gente descobriu que isso ia acontecer, o grupo de pessoas que tinha se articulado, né, uma mobilização de milhares de pessoas que tinham se articulado, querendo o banimento do canudo, se articulou e aí conseguiu, pela pressão da mídia, das pessoas, da presença na Assembleia Pública, mudar totalmente esse projeto de lei, esse segundo, e fazer com que o projeto de lei fosse manter canudos que não pudessem nem ser o óxido biodegradável, que é outro crime ambiental, mas a gente fala sobre isso depois, e que estava querendo se infiltrar, e que fossem de fato que não fossem de maneira nenhuma de plástico, porque o plástico não é biodegradável, então fossem de materiais de outras fontes. E aí a gente mostra que a gente tem poder. Então essa outra lei ela foi modificada para ser votada. Então assim, você que está aí ouvindo, você tem muito poder na mão, porque você pode organizar isso, você pode organizar um mutirão, um protesto, uma plataforma, uma panela de pressão. Existem sites hoje para colher assinatura.
e levar isso pra mídia e falar e se articular, né? E você pode até mesmo estreitar relacionamento com alguns vereadores e com alguns deputados estaduais que têm um acesso um pouco mais fácil do que o próprio governo do estado, mas que eles estão lá também, até mesmo se a gente for pensar em deputados e vereadores de oposição do governo atual, para fazer com que essas coisas sejam também barradas na hora da aprovação nas assembleias, né? Ou câmaras. Agora tem um outro projeto de lei, porque o que acontece com isso? O deputado, não vamos esquecer que ele foi eleito para representar a gente, então ele tem que receber a população, porque você votou nele, e mesmo que você não tenha votado, é aquilo que eu falo. A pessoa está lá, o coleguinha está lá, quem paga o salário dele somos nós, com o nosso dinheiro sofrido do pagamento de impostos, então é bem bom a gente lembrar isso. Então ele tem obrigação de receber a gente. Então, quando a gente procura os deputados para propor isso e para propor um projeto de lei como esse, para anular esse projeto de lei ou para incentivar, né, a criação de um fundo ou de isenção de materiais biodegradáveis de verdade, que aí não é o greenwashing, né, a gente tem que falar do de verdade, a gente consegue aprovar uma outra lei. Então, aí que entra a nossa participação na política, né? Que ela deve ser muito maior. Se a gente começar, de fato, pressionar e entender o nosso poder, a gente vai ver como a gente muda o mundo. E a gente, de fato, muda o mundo. Pode ser uma pequena coisa e pode ser uma grande, como um projeto de lei como esse. Exatamente. E lembrar exatamente, é muito importante lembrar que a gente tem esse canal, né? E é um momento de aproveitar das oposições. Muito provavelmente, deputados e vereadores da oposição não vão pensar duas vezes antes de criar projetos de lei que vão beneficiar a questão de meio ambiente, que a gente tanto está precisando agora, e até como uma forma de peitar o governo opositor que está lá, né? Então, eu acho que às vezes a gente esquece dessa lógica, mas ela é muito importante, é o que você falou, ela é um canal de contato que, se a gente não entende nada, a gente pode começar a tatear e saber e perguntar para quem entende. Eu acho que também tem um poder no coletivo, de se juntar em coletivos ou de se aproximar de quem já está próximo também do que a gente chama dessa política institucional. Pode ser um caminho para quem também se sente muito fora daquele ambiente, né? Você não precisa fazer sozinho. Sim. Você vai lá com uma galera, né? Eu acho que a rede é muito poderosa. Exatamente. Né? O poder do coletivo é imbatível. E aí, quando a gente pensa num projeto de lei como esse e o impacto que ele tem, imagina quando a gente pensa no Ministério do Meio Ambiente. Marina, o que você acha sobre o Ministério do Meio Ambiente nesse momento? Conte para a gente. Pois a gente estava falando dessa questão da política a nível estadual e como isso também está reverberado no nível nacional, obviamente, né? Uma coisa está muito ligada à outra. A gente não teve só as polêmicas do plástico esse mês, né? A gente também teve o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no Roda Viva, que deu declarações um tanto quanto polêmicas de propósito, né? Quando a gente estava conversando em grupos, o Ricardo Salles falou que não conhecia Chico Mendes, a gente consegue ver que é muito mais um projeto do que um desconhecimento, né? Um projeto de você negar a importância histórica e a importância material do Chico Mendes, da Amazônia, para colocar o seu outro projeto, que nada tem a ver com o legado do Chico Mendes, e ao mesmo tempo desprezar, né, todo o movimento da ecologia, do ambientalismo, seja ele mainstream ou não, para empurrar a goela abaixo com o apoio do governo federal a tua própria ideologia, que nada mais é agropecuarista, né? Agropecuarista e da mineração, não esqueçamos isso, né? Esse outro componente bem importante nesse governo, porque Ricardo Salles, quando é secretário de Meio Ambiente aqui de São Paulo, a alteração que ele quis fazer na Carta de Proteção do Rio Tietê, né, na cartografia da área de proteção, era para benefício de mineração, né? Eu acho que a gente vai, enquanto os Estados Unidos sofrem com a questão da volta das minas de carvão, por exemplo, que lá é um grande tema, aqui também mas lá tem uma dimensão um pouco diferente. A gente, enquanto
colônia de exportação, seguimos como colônia de exportação, né, de soja, de milho e de minério, né? A gente teve o próprio ecocídio da Vale, que nada mais mostra que é um projeto de incentivar megacorporações a mega extrair, a mega produzir, a mega acumular capital, e que isso, na verdade, não é distribuído para a sociedade, porque a justificativa é que esse dinheiro vai ser distribuído para a sociedade, vai gerar riqueza, mas quando a gente vai ver na prática, não, ninguém põe a mão nessa grana, né? E o Ricardo Salles não só não contente em dizer que não conhecia Chico Mendes, ele também disse que mudanças climáticas não era assunto do governo, que mudanças climáticas era um assunto para cientistas, porque é uma coisa que vai acontecer só daqui 500 anos. E a Fê Cortez estava no Rio, pouco tempo depois, 1 ou 2 dias depois, o Rio sofreu talvez a maior tempestade da história, derrubou um monte de coisa, entrou em hotel de luxo, acabou com um monte de coisa. E o nosso ministro dizendo que mudanças climáticas vai ser daqui 500 anos, eu acho que ele não estava no Rio. Não, eu acho que ele não estava no planeta Terra, talvez ele estivesse em Marte nesse dia, porque a gente vê hoje os Estados Unidos sofrendo com o inverno que nunca antes eles presenciaram, né? Essas temperaturas tão baixas. A gente viu essa chuva no Rio de Janeiro que, pessoalmente, o meu escritório alagou o primeiro andar inteiro, o coworking onde eu trabalho. A gente perdeu várias coisas. As pessoas que trabalhavam, que tem escritório no primeiro andar, perderam o computador, perderam a geladeira. A pessoa que empreende lá na cozinha perdeu os alimentos, a gente perdeu um piano. As pessoas ficaram alagadas, carro banhando na rua até 3 horas da manhã. Isso porque a gente está numa área que não é uma área de risco, né? Muitas vidas sendo perdidas, então a mudança climática, de novo, mostrando o primeiro a ser atingido com qualquer desastre ambiental é o pobre, gente. E às vezes as pessoas ainda falam pra mim, você fica falando de meio ambiente e a gente tá aí com... Cadê a política pra desigualdade social? A desigualdade social ela vai ser cada vez mais afetada pelas mudanças climáticas, porque quando você tem uma tempestade como essa, você tem também quebras de safra. Você produz menos, você alaga plantações, ou você tem secas extremas. Quando você alaga plantações ou tem secas extremas, o preço do alimento aumenta. Quem sofre primeiro? A população mais pobre. Então a mudança climática está diretamente ligada ao bem-estar de todos, mas principalmente da população mais pobre. Ela é, inclusive, um dos pontos que aumenta a desigualdade social, porque você vai ter que tirar as pessoas da situação de risco ou elas vão morrer. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, é muito grave. E aí você ter o ministro do Meio Ambiente claramente negando todos os fatos para criar um factoide, né, para criar uma história, que é uma história que ele quer contar, né, ele, o governo e os lobbies querem contar, é bem complicado. E aí, assim, eu acho que cada vez mais, eu acho que quando a gente tem uma das coisas que eu mais acho interessante do Trump ter ascendido ao governo nos Estados Unidos é que você nunca viu uma sociedade agir tanto e se unir tanto, né? Então a gente tem movimentos que estavam meio parados nos Estados Unidos ganhando muita força. Você tem estados criando legislações que nunca tinham sido criadas para combate às mudanças climáticas. Eles têm uma forma de governo diferente da nossa, né? Mas assim, você teve uma resposta diretamente proporcional ao absurdo das declarações e do que se pretende, principalmente em relação a essa história do carvão, matriz energética e outras questões lá nos Estados Unidos. Então eu gostaria muito de ver isso acontecer no Brasil também, que essas atrocidades que estão sendo planejadas, porque é uma atrocidade contra a população, e de novo, mais do mesmo, que é você concentrar renda nas grandes corporações, quando na verdade a gente deveria estar caminhando para uma economia circular, porque imagina quanto minério tem enterrado no lixo. Se a gente perde hoje 8 bilhões de reais da não reciclagem, quanto minério tem enterrado no lixo? Por que a gente precisa extrair tanto? Sim. Será que a gente precisa extrair tanto? Por que a gente não cria outras maneiras de criar marcos legais para não existir mais barragens? Já existe tecnologia. Essas empresas lucram bilhões. Então, qual é a real estratégia? Eu acho que é um momento da gente se juntar e é um momento da gente usar de verdade a nossa força, né? E é um momento da gente se interessar por ouvir a verdade sobre as coisas e os lados sobre as coisas. Eu acho que a gente viu, talvez a pior coisa da eleição, dessas últimas eleições, foi a polarização da população. Porque enquanto a esquerda briga com a direita, porque, gente, assim, entende uma coisa, quando eles sentam lá,
Não tem esquerda, não tem direita, todo mundo quer fazer acordo. É sujo o jogo. Um quer dar cargo pro outro, sabe? A gente fica aqui defendendo um, defendendo o outro. Quando chega lá, eles estão cagando pra gente, sabe? Então eu acho que uma das coisas que é pior disso tudo, é o pior legado, é o distanciamento das pessoas e as pessoas não quererem ouvir. Elas não querem ler, elas não querem saber, elas não querem ouvir. Elas querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. E quando vem uma chuva, um temporal como o do Rio de Janeiro, que talvez pessoas que estejam em Marte nesse dia possam negar, quem estava ali na cidade não pode negar. Porque ficou na rua ilhado, porque teve que dormir na casa de alguém, de um amigo, porque estava com água literalmente na cintura, porque o carro boiou, porque o prejuízo econômico, e aí se a gente quer falar de dinheiro, né? Porque se não importam as vidas de quem perdeu a vida, se não importa a questão do bem-estar das pessoas, se não importa o aumento da desigualdade, se importa o dinheiro, esse prejuízo é imensurável, assim. E é um prejuízo de rico, de pobre, de todo mundo. Ele é do Estado e ele vai recaindo em cascata para todo mundo. Porque se você tem um mega prejuízo no Estado, de novo, quem paga essa conta? A gente. Então a gente vai pagar no Estado e na pessoa física. Porque a pessoa que perdeu o carro vai pagar no Estado e na pessoa física. Exatamente. Então é muito sério quando você tem um ministro do meio ambiente dando esse tipo de declaração. E querendo abafar ou ridicularizar o trabalho de uma pessoa que é reconhecida pela ONU como um grande nome, né, no ativismo e na preservação ambiental. E aí eu acho que a gente volta, Mari, para um ponto que cada vez mais é difícil da gente dissociar, né? O meio ambiente é a gente. O meio ambiente não tá lá, o meio ambiente não é a Amazônia, gente. Assim, também é a Amazônia. Se a gente continuar destruindo a Amazônia, não vai chover em São Paulo. Se a gente achou a seca de São Paulo puxada, se prepara porque vai piorar ainda mais. Mudança climática é a mesma coisa. Meio ambiente é como a gente se relaciona com o lugar que a gente vive. E aí é pensar como a gente quer se relacionar, porque cada vez que a gente faz previsões em relação às mudanças climáticas, essas previsões elas eram distantes. A gente já está vendo isso acontecer agora. Não dá mais para negar. E aquecimento global não é só o planeta ficar mais quente, é ele ter oscilações de temperatura mais extremas. Então você tem um inverno mais rigoroso, porque o Trump fez um dia uma piada, como é que é aquecimento global se está mais frio? É justamente ele sabe muito bem o que ele está falando, e ele quer plantar uma inverdade nas pessoas que são ignorantes, que não tiveram acesso ainda àquela informação, né? Que ignoram com profundidade aquilo que está sendo dito. Então, eu acho que é um momento da gente que está entendendo o que está acontecendo, né? Que tem acesso à informação. E se você está ouvindo esse podcast até esse momento, é porque você está entendendo e quer ter acesso à informação. É o momento da gente usar nosso poder de sociedade, nosso poder de comunidade. E a gente começar a parar um pouco de ficar perdendo o nosso tempo nas redes sociais, olhando o Instagram de celebridade, dando like em look do dia, que, by the way, é crime ambiental, e começar a pensar como coletivamente, já que a gente vive coletivamente, em centros urbanos ou em centros rurais, mas é sempre coletivamente, a gente não vive isolado no barco no meio do Atlântico, né? Porque até a pessoa que é velejadora, ela precisa ir para a costa abastecer esse barco. Como é que a gente de fato cria um planeta, uma cidade, um microcosmos, um bairro, um condomínio que a gente quer viver? E isso se dá pela articulação política, né? Exatamente. E quando você falou assim, essa questão do meio ambiente é a gente, eu acho que falta um entendimento de que as coisas todas estão conectadas no âmbito econômico, no âmbito social e no âmbito ambiental, né? Se a gente está falando de mudanças climáticas, numa ruptura ainda maior entre pobres e ricos, e a gente, ao mesmo tempo, está vendo, por exemplo, uma criminalização da migração, cada vez mais pessoas, cada vez mais países tentando fechar fronteiras, a gente também está vendo migrantes do clima, e aí você tem os migrantes do clima, ao mesmo tempo que você tem políticas extremamente austeras para a migração, ao mesmo tempo que você tem zero política para a contenção das mudanças climáticas, e ao mesmo tempo que a sociedade vai com a maioria e é extremamente austero com os migrantes, mas também nos preocupa com as mudanças climáticas e tudo vai interferir na nossa vida, né? Então, seja a enchente que vai bater porque o lixo chegou até entupiu todos os bueiros e tal, ou a criminalidade que vai aumentar. A partir do momento que você aumenta a desigualdade social, a partir do momento que você tira das pessoas a possibilidade que elas tinham
de sobrevivência, que muitos desses casos era a terra, porque chega uma hora que o produtor ele não aguenta, ele não tem mais força de continuar produzindo, porque economicamente aquilo se torna inviável, e em partes é o que está acontecendo com a grande caravana migrando para os Estados Unidos. Muita gente ali são migrantes do clima, eles não sabem que eles foram afetados pelas mudanças climáticas, ele não tem essa noção, até porque quem gera as mudanças climáticas são os países mais desenvolvidos, né? Mas eles estão migrando por isso. E aí, quando você chega no país e aí você tem uma política austera que criminaliza, que joga essas pessoas à margem, depois não tem como a gente reclamar do aumento da criminalidade ou do assalto e achar que o assunto sai construir presídio, por exemplo. Então tá tudo muito conectado. O meio ambiente, ele é essa coisa que é a Amazônia, que é o lixo, que é a sociedade, que é a desigualdade, que é a violência, que no fim o caos, inevitavelmente, ele leva à violência, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade até para entender também quais políticas a gente vai apoiar em todas as esferas, que fogem também das políticas ambientais, né? E vão para políticas de contenção de violência. Mas de que violência a gente está falando? Por que ela está acontecendo? Então, ter essa mentalidade é muito importante e entender que sim, o coletivo tem muita força. Chegar em grupos, se aproximar de ONGs, igual você falou. Cara, agora, na onda de criminalização de ONG, é um momento muito importante, porque as pessoas também têm uma visão de que ONG serve só para pegar dinheiro do governo, né? Quando, na verdade, a gente vê uma quantidade cada vez maior de ONGs se formando, ONGs pequenas e ONGs que têm atuação muito importante, que dependem muito mais da doação das outras pessoas físicas do que do governo. Então, ter esse entendimento também é muito importante no atuar politicamente, né? Porque muitas vezes essas ONGs vão ser os órgãos, né, não oficiais que vão juntar as pessoas, por exemplo, para pressionar politicamente para uma lei não ser aprovada. Exatamente. Porque aí você pensa, mas eu tô muito ocupado, eu trabalho pra caramba, eu tenho a minha vida que é corrida, eu não tenho como organizar uma petição online. Tudo bem, apoie uma ONG, doa uma parte do seu dinheiro, pode ser qualquer valor, pode ser qualquer doação, mas apoie essa ONG que vai reflorestar, essa ONG que vai bater, né, e que vai exigir outras políticas públicas, essa ONG que vai contra o uso de agrotóxicos, essa ONG que vai preservar a vida, porque a gente vê muitas vezes uma inversão que hoje os movimentos de preservação da vida, no geral, eles estão agora sendo feitos pelas organizações não governamentais, pelas empresas que a gente chama agora de 2.5, que são negócios de impacto, né? O Menos um Lixo, por exemplo, é um negócio de impacto. Ele existe, ele dá lucro, né? Ele é um negócio, mas ele existe para resolver um problema socioambiental, que é a questão do lixo que está relacionado ao nosso consumo, que está relacionado aos nossos valores, né? É uma plataforma de educação ambiental. Mas é um negócio. Como o Menos um Lixo, existem outros negócios que são ativistas, negócios que ajudam a pressionar. Então a gente vai ter que ver cada vez mais esse tripé fortalecido, que é a nova política, né? As empresas se juntando com as organizações não governamentais, se juntando com a sociedade civil para juntas construírem aquele mundo que a gente quer viver. E dando as mãos mesmo, porque às vezes a gente pensa, eu não consigo fazer sozinho. E não vai ser sozinho. Só que com quem eu posso me associar? Doar para uma ONG nesse momento é um ato muito importante, porque muitas vezes vão ser elas que vão puxar essa mudança que a gente quer ver acontecer. Né? Exatamente. E quando você pega alguém falando porque ONG isso ou ONG aquilo, entender também por que as pessoas estão falando aquilo, da onde surgiu isso, e de fato sim, algumas ONGs muito grandes ganham esse caráter corrupto, e acontece mesmo, porque, enfim, pessoas, mas a gente não pode generalizar e dizer que é tudo isso, porque não é. E são elas que estão muito prontas para se organizar, exatamente o que você falou, elas vivem para se organizar e exatamente para barrar ou articular ou fazer acontecer determinadas coisas em prol da sociedade. Então, na hora que a gente ter esse diálogo também é muito importante, né? Quando a gente fala de o seu posicionamento na internet, ele também pode ser político. Político não quer dizer você ficar debatendo entre defender direita ou esquerda, mas está muito relacionado a projetos ou coisas que você realmente acredita, né? Um projeto de sociedade que para você faz sentido. E você vai levando isso para as pessoas, porque todos somos influenciadores também, né? A gente não precisa ter 100 mil seguidores, 50 mil seguidores. Todos nós temos o nosso poder de influência dentro do nosso microcosmos. Então,
É importante ter essa conscientização e aí, a partir do momento que você vai, você leva mais pessoas junto. E aí você fortalece essa rede do bem e essa articulação que vai fazer com que a gente reverta essa história, né? E, de fato, a gente tem muito poder. A gente só precisa entender esse poder e não cair nas armadilhas do medo, da paralisia, do ódio, da ira, de ficar olhando a fumaça enquanto um tá jogando um contra o outro, que é o que você falou muito, né? Do discurso do Ricardo Salles. A gente tá olhando a fumaça acontecendo aqui porque eles estão querendo disfarçar o que tá passando ali. Então não vamos cair no medo, não vamos cair no ódio, porque hoje o maior instrumento de manipulação da sociedade é o medo, é o ódio. E aí a gente tá falando de você ter medo de uma coisa e aprovar uma coisa que você não aprovaria se você não tivesse medo, né? E você tá falando de, na vibração planetária, quanticamente, né? Na física quântica, o quanto aquele medo faz com que a gente construa uma sociedade que não vai dar certo. Exatamente. Baseada nas coisas erradas. Então, eu acho que a gente tem muito poder, inclusive vibracional, porque todos somos feitos de energia, né? Assim, a gente é energia, vibracional, de coletivamente, se a gente vibra junto, se a gente sonha junto essa sociedade próspera, essa sociedade amorosa, essa sociedade mais igualitária, a gente também faz a nossa ação ativa, né? Conversar com os políticos, se articular entre grupos, apoiar ONGs e essas coisas que a gente falou, mas a gente também vibrando isso, pensando nisso, sonhando isso, imaginando isso, a gente já contribui para a gente transformar nos dois níveis, no nível da matéria e no nível energético, para que a gente viva numa sociedade melhor para todo mundo, né? De bem-estar, né? Como você estava falando. Exatamente. Se a gente for pensar, é muito importante ter isso em mente, assim, porque eu acredito que o caos político que se resultou em caos econômico, ele pode ser fabricado porque ele gera medo nas pessoas. E aí, com medo, você começa o Estado tem poder de aprovar coisas que ele bem entende, né? Que isso está um pouco relacionado com a doutrina do choque, né? Quando você tem uma grande catástrofe, tá todo mundo apavorado, você chega ali implementando um projeto de sociedade que ninguém quer, mas todo mundo vai aceitar, porque tá todo mundo com medo, enfim. E aí esse medo vai criando também, vai nos afastando da coletividade, porque você vai ficando mais fechado, mais inseguro, mais na sua bolha, e isso realmente não vai promover mudanças, porque se a gente precisa promover mudanças no coletivo, se a gente se fechar cada vez mais, o projeto que vai passar é o projeto que a gente está vendo acontecer, né? Que não tá beneficiando o coletivo, né, gente? Exatamente. Não é ninguém, porque tem gente que tá sendo beneficiada assim. Vamos falar aqui em português bem claro. Mas não tá beneficiando a coletividade. A maioria das pessoas. Exatamente. Bom, é isso. A gente volta no mês que vem com mais Politicamente Incorreto. Gente, esse foi o nosso primeiro podcast. Então é muito importante ouvir de vocês. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se vocês têm crítica, sugestão, elogio, se querem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. É super importante essa informação, né? Essa reflexão chegar em mais pessoas. Se você concorda ou se você não concorda, reflete sobre o que a gente está falando. A gente não tem a verdade absoluta. O que a gente quer trazer aqui é uma reflexão. Esse podcast é para a gente trazer uma reflexão de como a gente pode junto construir uma sociedade melhor. Então, se você também tem outras ideias, projetos que você fez que deram certo, articulações que você está fazendo, é super importante compartilhar para a gente poder ter inspiração também. Projetos positivos que a gente possa falar para inspirarem outras pessoas a entenderem o poder delas. Eu sempre falo, eu comecei o Menos um Lixo com o meu copinho, sozinha, fazendo porque eu acreditava. Hoje é um grande movimento que tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Olha o poder do indivíduo e do coletivo juntos. Assim, é muito legal, é muito forte. Precisa do indivíduo para começar, não é isso? Exatamente. Não tem, também as coisas não vão começar assim do tapete, eles vão começar da gente. O indivíduo ele é muito crucial nessa discussão porque ele precisa... É a faísca. A faísca, ele vai ser a faísca, né? Todos os links das matérias, das reportagens que a gente falou aqui vai ficar no corpo do texto, então para quem quiser ler, tirar dúvidas, ou até mesmo entender melhor, é só acessar e a gente volta no mês que vem. Se vocês quiserem seguir a gente, meu Instagram é @fecortez com Z e @menosumlixo, um numeral, e o da Mari é @modifica.
E @Marina Colerato. Marina Colerato, 2 T's ou 2 L's, Mari? Não, normal. Como fala, escreve. Muito bem. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.